O medo foi tão grande que ele começou a falar em línguas. Aí eu fui ali e falei, irmão, já que tu estudou, não, língua não serve isso aí não. As línguas estranhas não vai expulsar demônio não. Aí eu, meu irmão, tô com um nervoso tão grande. Eu falei, pô, igual, se refaça e use o nome de Jesus. Se não for o nome de Jesus, não adianta não. Amém? Amém. Então o nome de Jesus é a nossa principal ferramenta. Nós usamos a autoridade que o Pai deu ao Filho, que o Filho nos deu em uma fé 100%, e os espíritos imundos têm de submeter. A única ferramenta para o trabalho de libertação e principal ferramenta é o nome de Jesus. O sangue de Jesus está descartado para o trabalho de libertação, porque ele serve para nos remir de pecados. Amém? E Deus é tão organizado que cada item da nossa fé serve para determinada coisa. Amém? E o que falar das línguas estranhas, né? A gente concluiu aí o sangue, então vamos falar das línguas estranhas. E o que falar das línguas estranhas? Antes de entrar no texto, eu me lembro que eu fui fazer um trabalho de libertação numa igreja, que já testei aqui, que lá ensinaram que tinha que orar pelo anjo da guarda, lá se ensinaram que tinha que orar pelo anjo do amor, que era o tupi. Lá era um negócio terrível, né? E aí eu fui pregar nessa igreja, fui numa tarde lá de oração com o pessoal, e tinha uma certa mulher manifestada, a missionária que cuidava do rebanho e uma obreira, e um pastor, estavam os três com a mão na cabeça da mulher, os três com as mãos junto na cabeça da mulher, rodando ao redor da mulher e falando línguas estranhas. Falando, e era um negócio, meu irmão. E eu sentado. Até quando o pastor presidente do ministério que a gente ainda exerceu até um ano atrás, ele levantou para mim e falou assim: bispo, vai ajudar o pessoal. Falei, mas rapaz, Jesus expulsava o demônio sozinho. E aí então três aí falando em língua, eu falei, não, deixa eles terminar aí. Não sei que quando eles terminarem, de orar, eu ia pro né? Todos os três suadinhos. Como é que você achei engraçado? Eles falaram assim, aqui o negócio estava forte, cheguei, eu fiquei suado. Até brinquei, eu falei, pastor, como é que não sou, né? Rodando um tanto desse daí, eu quero ver o suar. O senhor estava igual uma carrapeta, rapaz, rodando ao redor dessa mulher. Aí eu falei, pastor, o apóstolo pediu para mim orar, eu posso orar para ela? Mulher? Nada, já está liberta. Não, mas eu posso orar para ela? Eu posso. Aí eu me abaixei e falei, demônio, é no nome de Jesus que eu te ordeno. Sai do teu esconderijo aí, pode manifestar. Que a mente não me engana, não. Eu conheço as tuas ferramentas. Bora, põe para fora. A mulher, ou seja, o espírito ali ficou ocultado, irmão. Porque o diabo sabe que línguas estranhas não vai expulsar demônio, irmão. Línguas estranhas não vai expulsar demônio, é uma ferramenta desnecessária para o trabalho de libertação. Amém? A gente vai ver a primeira confusão das línguas na Bíblia. Primeira vez que o povo se aperreou no inglês, no espanhol e por aí vai. Antes o povo falava uma única língua. A criação homem na terra falava ambos, todos, generalizando, todo mundo falava uma única língua. Amém? Por todos eles se corromperem e terem coração mau, em Gênesis, eles colocaram no coração o propósito de construir uma torre, conhecida como Torre de Babel, né? Inclusive foi a novela que isso foi chamada Torre de Babel, essa torre que eles queriam levantar, segundo eles, para chegar até o céu e se encontrar com Deus, né? A gente vai ler aí em Gênesis capítulo 11. Começaram, mas Deus derrubou todo mundo. Gênesis 11, versículo 6. Vou pegar só o coração da história. Vamos pegar o versículo 1 para a gente entender aqui o que eu já citei aqui. O verso 1 diz assim, já é o último tema, viu? Diz assim, era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Só o verso 1. Tá? Para a gente entender aí que o povo só falava uma única língua. Amém? Saltamos ao versículo 6 que diz: e o Senhor diz, eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua, isto é, o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. 7.
e aí desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um ao outro o que o outro diz, ou a língua um do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar aquela cidade. Verso 9. Por isso se chamou o nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Amém? Então o povo era uma língua só. Eles estavam com o mesmo propósito de Lúcifer, né? Essa palavra Lúcifer que tem na Bíblia, do diabo, o querubim ungido da guarda, que foi o que? Ele não se contentou com aquilo que Deus deu a ele. Ele queria subir até acima do trono de Deus, estabelecer um trono, ser igual a Deus, o maior que Deus. Deus lança ele para fora do jardim. Lá em Gênesis 3, ele faz o primeiro homem e a primeira mulher, o início da criação, querer também fazer o mesmo intento, né? Que era o quê? Tentar ser igual ao maior que Deus, ou no mínimo parecido. E em Gênesis 11, ele agora não tentou fazer um não, ele tentou fazer todo mundo, né? O líderzinho da panelinha dos rebeldes chamou os outros, todo mundo era a mesma língua, vamos fazer um corre aqui, vamos ver Deus, vamos tentar chegar lá. Deus viu a intenção má do coração deles e confundiu a língua. Eles não poderiam mais se comunicar. Então eles desistiram dali porque eles não tinham comunicação. Deus pegou esse povão e espalhou na terra. Amém? Dá para ir? Sim. É por isso que hoje existe o espanhol, o inglês. E justamente. Por isso, né? Justamente. Amém? Deus Deus espalhou para cada língua na sua nação, no seu país. E daí surgiram todos os idiomas que hoje existem na terra, né? E o povo querendo associar o macaco, né? O macaco até hoje nunca falou. O papagaio ainda fala e o macaco não fala. E o ateu, que é o ator, ainda quer gritar, né? Amém? Primeira confusão das línguas. Gente, agora a gente vai à segunda confusão das línguas, tá? É Atos 2. Atos capítulo 2. Mas esse versículo aí tem um mistério grande de mapa. Esse versículo de Atos 2 fala acerca dos dons de língua e de uns que entendem que era de variedades de línguas no linguajado. Né? O poder de Deus é um mistério. Atos 2. Se puder até destrinchar um pouquinho para nós aí. Amém? Amém. Versículo 1. Atos capítulo 2, versículo diz assim: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Foram vistas línguas repartidas como um pé de fogo, os quais pousavam sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando. Esse texto aqui eu quero que vocês ouçam bem depois, verso 5, tá? E em Jerusalém estavam reunidos judeus, varões religiosos, de todas as nações existentes aonde? Paramos bem aqui. Então aqui estava reunido todo o povo, tinha gente de todas as nações. O povão que Deus confundiu lá em Gênesis, as línguas, separou em cada nação. Nesse dia aqui, tinha gente de todas as regiões da terra. Amém? Amém. É isso que Lucas está dizendo aí no versículo 5. Em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações debaixo do céu. Verso 6. E correndo aquela voz, juntou-se a multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos, partos e medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, e Ponto, e Ásia, a Frígia, a Panfilha, o Egito, e as partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros, romanos, tanto judeus como prosélitos, os cretenses, os árabes, todos os temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que é isso? O que isto quer dizer? E outros zumbando diziam: estão cheios de luz, ou estão bêbados. Amém? Amém? Amém. O
Pastor, por que o Espírito Santo fez isso? Por que o Espírito Santo agora, em Atos 2, estava reunindo os religiosos de todas as nações? Por que o Espírito Santo fez os judeus falarem, os que receberam o Espírito Santo? Por que o Espírito Santo fez eles falarem em todos os idiomas das pessoas que estavam ali? Isso aqui é muito simples para entender, né? Pastor, mas se eu completar aqui, que já tem uma coisinha que a gente tem que já conseguir distinguir. Primeiro, não foi sobre todos, né, que desceu sobre a cabeça do Espírito Santo. 120 pessoas. Só foi sobre 120 pessoas, e essas 120 pessoas começaram a falar no idioma dos outros que estavam. De todas as outras pessoas que estavam ali. Mas 120 pessoas, cada um país diferente? Não, eles eram todos judeus, os crentes, aí esses aqui, olha, são os que Jesus tinha acabado de subir para o Pai, né? E tinha dado ordem para os discípulos ficar em Jerusalém, orando em Jerusalém, até receber o Espírito Santo. Ou seja, os judeus que creram em Jesus e as outras pessoas que creram em Jesus, ouvindo a ordem de Jesus, ficaram junto com os discípulos aqui em Jerusalém, orando. Quando eles estavam orando, clamando pela descida do Espírito Santo, o Espírito Santo veio sobre eles. Cada crente desses 120, cada crente começou a falar em um idioma diferente. As grandezas de Deus. Ainda não é a variedade de Deus, não é o tom ainda. Eles falavam das grandezas de Deus nos outros idiomas. Por quê? Porque a ordem de Jesus foi o quê? Que o Evangelho fosse pregado até onde? A toda criatura. Então não tinha como um grego pregar com um espanhol. Né? Eu estava aqui, eu estava em espírito, estava falando na língua espanhol, o outro que lá estava falando na língua do quê? Do americano. Isso. E cada um dos que estavam ali conseguia entender. Porque o judeu que falava o hebraico agora estava falando em espanhol, e o espanhol religioso que estava visitando ali viu o grego, o judeu falando em espanhol, que não era a língua dele. Então cada um começou a se evangelizar, de maneira que eles ficaram pasmados, dizendo: esses homens são gregos. Porque ele fala bem, esses homens são galileus. São gregos, são galileus, estão falando na nossa língua. Eles se maravilharam e entenderam que ali era o quê? Uma manifestação de Deus. Porque em Gênesis ele confundiu, agora ele juntou. Glória a Deus. Amém? É difícil também. A gente se arrepia falando essas coisas. Amém, gente? Isso aqui ainda não é o dom, viu? Isso aqui foi o dia que eles receberam o batismo com o Espírito Santo. Porque tem muitas pregações aqui, pastor. Eu mesmo já me confundi acerca do batismo com o Espírito Santo e do dom de língua. Eu falaria, Atos 2, o Espírito Santo desceu, batizou todo mundo em dom de língua. Mas não é o dom de línguas estranhas, né? Foi só semear a palavra de Deus. Isso. Aí, gente, aqui eu dei duas referências. A primeira, confusão das línguas, para a separação dos povos. A segunda, confusão de línguas. Podemos falar confusão porque, querendo ou não ali, os que não criam ficaram confusos, para a junção dos povos. E em 1 Coríntios capítulo 12, vamos lá, 1 Coríntios 12, depois de Romanos. Amém? 1 Coríntios 12, versículo 8, 12, 8, diz assim: porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, a outro o dom de discernir os Espíritos, e a outro o quê? A variedade. A variedade é o dom. Amém? A outro a variedade de línguas. Até aí. Agora aí, eu vou pegar esse versículo e entender que o que é dom é variedades, amém? E vou entender o que Paulo fala no versículo de número 1, amém? De 1 Coríntios, ó. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, os quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus de Jesus é falso, ou análogo. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito de Deus. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, é eu que tenho que saber pedir para Deus que dom eu quero ter. Amém? E variedade de línguas é o dom. Lá em Gênesis foi a confusão, a repartição de povos e de línguas. Em Atos 2 foi a junção dos povos para uma evangelização.
E em 1 Coríntios capítulo 12 eu entendo que o que é dom é variedade. E eu escolho que dom eu quero. Eu escolho, eu oro, me apresento diante de Deus e busco o que eu tenho. Amém? No capítulo 13, o apóstolo Paulo, ele chega a dizer que ainda que falasse a língua dos homens, qualquer língua do mundo, ainda que eu falasse qualquer língua do mundo, ou a dos anjos, se eu não tivesse amor. Quem é o amor? Aqui ele está dizendo é o amor da mulher na Bíblia. É Deus, ele está querendo dizer o quê? Ainda que eu falasse qualquer língua do mundo, ainda que eu falasse a língua dos anjos, se eu não tiver Deus, nada disso aí. Amém? Deus é amor. É o que João falou na sua carta. Amém? Então eu vou entender que eu posso ter línguas estranhas, mas as línguas estranhas não me servem para o trabalho de libertação. Por quê? No capítulo 14, vamos ao capítulo 14 aí, de 1 Coríntios ainda. No capítulo 14, no versículo 1, diz assim, gente: segue o amor, ou seja, segue Deus, e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente de profetizar, porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala o quê? Em mistério. Línguas estranhas é um ato, é um dom para comunicação individual entre o cristão e só o Senhor. Não, a pessoa que tem o dom da interpretação, se for uma mensagem profética, tem que entender. Não é toda língua estranha que é acompanhada de uma interpretação, não. Tá? Tem que entender isso aqui. Eu posso falar em línguas estranhas, pelo que Paulo fala, eu entendo que quando eu falo em línguas estranhas, eu estou me comunicando em um tema espiritual com Deus, ou seja, língua estranha é para uma comunicação maior com Deus. Se eu estiver falando línguas estranhas, e essas línguas estranhas for acompanhada de uma interpretação para uma pessoa ou para a igreja, e se tiver alguém presente que tem um dom de interpretação, essa pessoa consegue entender os dialetos de Deus por meio desse dom. Ou então a própria pessoa que ou a própria pessoa que esteja falando, se ela tiver um dom, ela também consegue entender. Falar em línguas e falar em interpretação. Uma estação aqui, é porque uma vez já aconteceu assim, peraí. Já aconteceu uma vez assim, de eu falar em línguas, estar em mistério com Deus, e ao mesmo tempo vir na minha mente, no meu coração, depois que eu falar as línguas, né? Vir na minha mente, no meu coração, de eu falar algo para a pessoa. Isso significa o quê? Que é uma interpretação também. Isso significa que tu desperdiçou a interpretação, se tu tiver falado. Isso significa que você desperdiçou a interpretação se você não tiver falado para a pessoa. Ah, você falou? Para um eu falei, para outro eu fiquei assim. Mas é algo assim, não dá nem para explicar, pastor. Você fala mistério. Aí você olha para a pessoa, parece que tu está falando mistério com Deus. É como se, em vez de tu falar mistério com Deus, tu falar com a pessoa. É algo assim. Quando tu está falando línguas estranhas em inglês, o mistério é maior ainda. Se for brasileiro né? Mas se for o próprio inglês, não. Eu já citei para vocês aqui, né? Que a gente viu aqui a atriz, eu lembrei aqui, mas quando fala língua estranha. Eu calculei uma velhinha de quase 60 anos, analfabeta de beta mesmo. Mistério muito grande, né? Nunca pisou numa escola, numa vigília da igreja do meu pai na fé, a igreja vinha. A velhinha falou inglês. Foi batizada com o Espírito Santo em inglês. Só escutava ela falando holy, essa mulher não falando inglês. Amém? E pastor, isso é coisa de pedir, Deus batiza, né? Eu já vi alguém cantando. Já? Eu já vi um obreiro cantar em Libras. Libras? Em Libras. A mãozinha. Uma pessoa que tem dialeto. Cantar em Libras. Ela cantar português mesmo, depois cantar em Libras e dialetar com as mãozinhas em Libras. Por exemplo, uma vez eu vi uma mulher conversando lá em teatro lá, que ela falava no Vila, né? Ah, tu viu também, né? Aí eu ficava pensando assim, eu não sabia não, eu acredito na coisa assim. Mas eu pensava assim, que uma pessoa que fala em língua estranha, do tipo como ela, tipo, ela fala em língua estranha e ao mesmo tempo fala em português. Tem sim.
Como é que a outra vai entender? E eu vou te falar, gente, isso depende muito da comunhão de cada um. Isso é a gente buscar, a gente encontra mesmo. São coisas espirituais que eu garanto para você se buscar acontece. E é tremendo, viu? Agora trazendo para dentro da nossa área, né, pastor? É uma coisa que também a gente tem que sempre ter a sabedoria, o cuidado de pensar assim. Não é porque eu tenho dons de língua, porque eu tenho o dom da interpretação da língua, porque eu tenho o dom de profetizar e de curar, que quando eu me deparo num momento na nossa área de libertação, eu tenho mais poder do que o meu irmão. Né? Pensar assim, não, eu falo língua, então se eu botar eu devo mais ser, porque eu falo língua. Então nós temos que entender que dom é uma coisa, e usar o nome de Jesus lá é mais coisa. Tem que entender que língua estranha para o trabalho de libertação não serve para nada. O dom de línguas estranhas é para comunicação a Deus, não ao diabo. Né? É para uma comunicação com Deus. Se falar em línguas com Deus, aí sim, pode falar à vontade até dar cara na língua. Agora, para fixar a memória. Aquele livro que eu mostrei para o celular, né? Revestido de poder, ele fala sobre isso aí. A questão de onde ele fala dons do Espírito Santo. Não é salvação, e salvação não é dom do Espírito Santo. Entendeu? É porque uma coisa não liga com a outra. Não é porque eu tenho dons de falar que eu sou salvo. E nem quem às vezes é salvo tem que falar línguas estranhas. Né? Então, do mesmo jeito é na área da libertação. Né? Às vezes não é porque eu falo em línguas, que eu sei falar línguas, que eu vou botar para uma pessoa e vai expulsar o demônio. Né? Então é uma coisa que. O crente ele consegue falar em línguas sem pecado. Aí tipo assim, a Agora expulsar um capeta aí é outra coisa. A pessoa fala em línguas estranhas, tipo, falam com Deus, mas sendo que aquela língua estranha que a pessoa está falando com Deus, mas tipo, Deus fala com a gente, né? Assim, não sei como eu já fiz assim, eu orando, falando com Deus, em línguas estranhas, mas sempre eu via aquelas vozes em português comigo mesmo, entende? Mas Sim, não era eu entendo o que você está querendo colocar. E é uma estratégia que é boa a gente ter. Você orava verbalmente em línguas com Deus, mas psicologicamente. Entendo. Amém? Então. Eu tenho uma pergunta, pastor. Na minha cabeça passa tanta coisa, mas eu estou estudando isso. Fala. A última pergunta é assim, porque eu já vi um caso, um colega meu lá no Pará, ele era novo do Vestido. Ele tinha um dom de línguas, né? Por isso que ele louvava, ele falava em línguas, só que o dom de língua deles era diferente. Sim. O dom de língua dele, ele ficava tipo, só gritando, e fazendo assim, tipo aquele pessoal que usa aquelas línguas assim, não, daquele pessoal. Aquela coisa assim. Aí, só que isso, o pessoal de Marrocos, né? Aí eu quero saber assim, se pode acontecer que a gente perdeu o dom de línguas, porque eu lembro que uma vez, esse mesmo cara, que todo mundo admirava aí na igreja, esse que falava línguas e tal, ele, por motivo maior, ninguém sabe, ele se afastou, né? Passou um tempo afastado. Só que aí, com mais ou menos 6 meses, um ano, ele voltou de novo. E quando ele voltou de novo, ele falou a mesma língua de novo. Ou seja, quando ele se desviou, ele não perde não o dom assim. A Bíblia diz que os dons do Espírito de Deus são irrevogáveis. O maior dom que o diabo tinha, não, que ele tem, desde a criação, sabe qual é? O louvor. Olha, observa hoje que quem é um povo que canta melhor no mundo aí. É o povo que faz parte do diabo. Os dons do Espírito Santo são irrevogáveis. Se ele te deu, ele deu. Agora, o crente, quando desvia, ele não fala em línguas por causa da condenação do pecado. A condenação do pecado faz eu me sentir imerecedor de salvação, faz eu me sentir imerecedor de santa ceia, faz eu me sentir imerecedor de falar os dialetos de Deus. Aí ele não falava, não é porque ele tinha perdido, não, é por causa do peso de consciência, que é o salário do pecado. Aí eu pensei que a partir do momento que a pessoa vai falar com um dom de língua, ou qualquer que seja o dom, não pega. Não. Dependendo se ele sair, cair, levantar. Não pega, de jeito nenhum. Gente, eu sou breve, então, sou breve. Calma.